Vamos lá. É um complemento, né? Apenas para completar, porque foi um argumento que eu vi por aí esses tempos sendo levantado, novamente em sede de internet, e é aquela coisa, trabalhar para não ficar atrás dos outros. Então, por isso eu precisaria trabalhar? Não. Para mim, se os outros estiverem à minha frente, isso não faz diferença. A minha questão era justamente, no final, ter dinheiro para não usar ali dinheiro dos pais em relação a uma atividade que eles não concordam, porque a atividade voluntária não garantiria dinheiro suficiente caso eventualmente acabasse qualquer tipo de valor de herança. Portanto, eu precisaria trabalhar no secular para que não fosse usado o argumento contra mim de desonra contra pai e mãe. Então, era isso. Esse argumento supostamente é relativizado pela. Não sei se. Vou dizer, conquista não é a palavra, mas pelo advento, vamos dizer assim, de um benefício específico que eu posso, vamos dizer, ter direito como dependente da minha mãe, mas eu não concordo com esse benefício por não possuir as condições necessárias, mesmo que assim constatado pela justiça, mas por não possuir as condições necessárias, as condições que seriam demandadas para que se possuísse o benefício. Portanto, eu considero o benefício injusto e, portanto, eu não poderia fazer isso. E no final, se ainda há o desejo dos meus pais que eventualmente recebam esse benefício, claro, eles dizem assim, mas não tem problema, não tem problema. Eventualmente, você trabalhar no voluntariado, mas, de alguma forma, não sei se eles disseram isso, mas poderiam dizer. Se esse argumento for dito, tem que se levar em consideração que, na verdade, eles só eventualmente estão dizendo isso porque há eventualmente a garantia do benefício em relação ao dinheiro da herança. E eles não diriam que o voluntariado seria uma boa atividade se não houvesse, a princípio, a garantia desse benefício naquilo que se reporta a eu receber, eu ser um beneficiário, vamos dizer, desse benefício específico. Né? Se não houvesse o benefício, eu não sei se eventualmente ele diria assim, não tem problema, pode voluntariar. Ou seja, eles estão tentando jogar debaixo do pano como se eventualmente esse benefício não existisse. Né? E eventualmente fazendo assim, não vamos fazer porque ele esqueça o benefício e vamos dizer que o voluntariado é uma coisa certa. Só que é fake, né? E aí o outro motivo seria que nem mesmo eu. Esse argumento é falso dos outros. Eles sempre falam, não, nasceu uma nova pessoa, nasceu uma nova pessoa. Eu acho, muitas vezes, que o dinheiro da herança vai acabar. E que, portanto, o trabalho secular seria uma garantia. Claro que eu posso retornar ao voluntariado. Tanto que já tentei e fui terrivelmente atacado nas situações e nas ocasiões em que, eventualmente, assim o testei. Né? E isso não faz nascer nova pessoa. Nascer uma nova pessoa. Você forçar a nascer uma nova pessoa, a pessoa nova não nasce. Então já é uma contradição do próprio conceito. Não há como fazer nascer uma pessoa forçosamente. Isso é impossível. Né? Você tem que ter a intencionalidade dela. Outro elemento que eu vi foi no Octopath Traveler, né, na questão de uma personagem que é a profetisa Susana, e ela fala sobre a questão da mansidão. Né? Sobre a questão de. Não, ela fala de uma maneira direta o que a personagem do jogo deve fazer. E essa. Aí a personagem diz assim: pô, você não costuma medir palavras. Ela fala: não, nunca vi o ponto, nunca entendi muito o ponto. O ponto é eventualmente ser a pessoa. A pessoa supostamente boa, dizem as interpretações das pessoas, talvez não notaria tanta diferença. A pessoa má vai notar a diferença, porque uma vez que eu seja manso com ela, eu estou sendo um porto seguro. Porque, poxa, a pessoa não vai ficar me criticando o tempo inteiro por conta dos meus pecados. É por isso a mansidão, para dar um ar de tranquilidade, um momento de tranquilidade, para a pessoa que eventualmente acaba sendo muito perseguida, vamos dizer, por conta de seus pecados, ou mesmo, e o pior, por conta de coisas, inclusive, que não fez, né? Pode ser, inclusive, por conta de falso testemunho, e você, eventualmente, agindo com mansidão e buscando a verdade, se isolar na verdade em relação a essa pessoa, vamos dizer, pode se tornar de regra, ou de regra pode se tornar, vamos dizer, não que a pessoa se torne um porto seguro sempre, mas um porto seguro naquele momento específico em que está tendo contato com aquela pessoa, no sentido de tornar uma situação afável e dar a garantia à pessoa de que naquele momento
ela não será criticada, ou apenas isoladamente dentro da verdade, com racionalidade, com técnica, com mansidão, com toque, e não com impositividade, inclusive dessa própria, na minha visão, da inconsequente, sei lá, sacerdotisa, profetisa, vidente, Susana, do jogo Octopath Traveler. E o ponto é esse, eu nunca vi muito ponto, esse é o ponto. Transformar para muitas vezes pessoas que já estão carregadas espiritualmente, estão com peso espiritual grande, transformar aquilo num momento mais agradável, e que agradável também, né, porque ela não será naquele momento cobrada ou por erros que cometeu, ou por falsos testemunhos levantados contra essa pessoa que eventualmente ela não consiga responder, ou são situações mais complexas, né? Ela não vai ter que ficar ali, não vai ter não vai ter que ficar no estado, e por isso mesmo. A mansidão é para não fazer a pessoa ter que se manter num estado de alerta para poder ficar se defendendo em relação ao que fez, ou em relação ao que não fez, ou mesmo em relação ao que fez e tinha justificativo. Mas também complexa, né? E vai ter que ficar explicando toda uma situação. Então, essa é a questão. Discordo da feiticeira Susana justamente por isso. Eu nunca vi o ponto. Esse é o ponto. Inclusive, acho que pessoas boas também podem até não precisar, no sentido de que talvez se as pessoas forem boas, de repente elas não se sentiriam tão, ou se sentiriam muito menos ameaçadas por uma questão argumentativa, por uma acusação. Cada uma gradação, né? Vamos dizer, quanto menos pecados, a princípio menos a pessoa sofre, mesmo com acusações dos outros. Ou mesmo contra, né? Mas acho que mesmo as pessoas boas recebendo a mansidão vão se sentir mais felizes. Talvez elas não se sentiriam tristes se elas não receberem a mansidão, vamos dizer assim. Mas se eventualmente tiver esse momento de afabilidade e de tranquilidade espiritual, mais felizes ficarão, inclusive as pessoas boas. E isso é bom, talvez até respondendo algumas questões bíblicas, sim, eu acho que nós podemos dar coisas para Deus que eventualmente ele goste. Ah, mas isso é uma falta de humildade? Não, eu acho que é possível dar. O que a gente não pode presumir é que Deus possa precisar de qualquer coisa que a gente dê. Mas ele pode gostar de coisas que a gente dê, mesmo que ele não precise. Eu prefiro trabalhar com esse conceito. Isso gera aí um relacionamento com Deus, sim. Então, portanto, discordo nesse caso de Suzano. E espero que possamos aí entender essas situações que eventualmente possam surgir em nossas vidas. E valeu! É isso aí.